E aí, gente, então, chegou a hora, é a hora do cafezinho. Estamos aqui com um convidado especial, mais um convidado especial, que é o Vitor Giacomini, Daí, que galera, veio agregar aqui no nosso cafezinho, né, Gabi? Isso aí, meu irmão, conheço há muitos e muitos anos, vamos falar sobre isso, né? Foi nosso primeiro, eu fui o primeiro convidado, né? E me adonei do canal, agora o Victor é o segundo convidado. eu quero dizer que é uma honra para mim estar hoje nesse projeto de vocês. Nós estávamos conversando aqui antes, é uma ideia que é, sem dúvida alguma, pioneira aqui em Cruz Alta. E vai participar deste programa, digamos assim, com o Gabriel, que é um amigo de longa data, com a Sueli, que eu quero muito bem, que hoje faz o casal junto com o Gabriel. Para mim é uma satisfação inenarrável. Eu posso, antes de tudo, falar do vinho, né? Antes de começar, antes de fazer as perguntas. Gente, hoje, a escolha de hoje é um DV Catena. Muita gente conhece esse vinho. Ele é um vinho famoso. Esse aqui é um Cabernet Malbec. Ele é um vinho intenso, marcante e muito tanino. Você sabe o que é tanino? Eu não vou falar agora, vou falar depois num outro vídeo mais específico, que agora a gente já vai começar essa conversa com o Vitor. E aí, Gabi, quer fazer a primeira pergunta? Vamos puxar aí o assunto. Primeiro eu vou anunciar o nosso primeiro patrocinador. Ah, verdade! Não podia ser outro, Oral Sim Implantes, a número 1 em implantes do Brasil, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 1472, em diagonal com o edifício Esplanado. Então é o nosso primeiro patrocinador. Obrigada, Oral Sim. De casa, né? E vamos lá. Então, Vitor, eu vou te fazer a primeira pergunta. A gente vai... Vai com calma, Gabriel, por favor. Beleza. Não, Quero tomar um gole de vinho. a gente vai... É muita coisa, então nós vamos organizar a conversa. Eu quero começar com uma linha do tempo, dizendo lá quando eu te conheci. Eu te conheci em 2003. 2003, vai entregar a nossa idade agora, né? Eu sou alguns anos mais velho que o Vitor, 4 anos. A gente estudava no Santíssima. Eu estava no terceiro ano, o Vitor estava na 7ª série. O Vitor não era esse cara que a gente conhece hoje. Não Vitor era. Definitivamente não era. Baixinho, gordinho, cabeludo, não, o cabelo vinha por aqui, Isso. metaleiro e era o garoto prodígio da guitarra. Aí que tu se identificou já, né? Metaleiro. O garoto prodígio da guitarra é o cara que sabia todas as músicas e era desse tamanho, já sabia tudo. Do heavy metal. Comecei a tocar guitarra com 10 anos de idade. 10 anos, 10 então. anos de idade. Meu Deus. Com muita influência do meu tio Alexandre. A gente tem uma veia musical na família, né? E também tive um primo meu que me incentivou bastante, né? Hoje a gente até perdeu um pouco de contato, porque na verdade ele não era um primo de fato, né? Ele era filho de uma mulher que se casou com meu tio, né? E Não era filho do teu tio, não no era, caso. não era filho do meu tio. Ah, sim. Ele era Um primo emprestado. enteado do meu tio, né? Mas que me incentivou muito para iniciar na música, na guitarra. E depois, obviamente, o nosso grupo de amizade começou a construir o cenário, né, de música dentro do grupo. A gente começou a formar banda, começou a tocar junto e tudo mais. Isso foi crescendo a ponto de... Um parênteses, no Recreio do Santíssima, né? Isso no Recreio do Santíssima. Que legal. Isso há muito As tempo. guriazinhas. Isso há muito tempo. A gente, na época, claro, né? A gente começou a se juntar para tocar e tudo mais. O Gabriel, para quem não conhece, nós chamamos ele de Galo e de Biriri também. E esses apelidos foram da época também. Já tocava em outros projetos de banda e depois a gente se juntou e formou a banda Hipnose. Alguns talvez que estejam vendo esse vídeo vão lembrar, outros obviamente não. Isso eu tinha 13, 14 anos de idade. Tocava na rádio. Tocava na rádio, a gente lançou CD, a gente tocou na Pop Rock. Tinha CD? Isso, exatamente. E o vocalista da banda, na época, era o Sandro, que hoje faz a dupla Sandro e Cícero, que são nossos grandes amigos aí da música,
que inclusive nos incentivaram muito e nos inspiraram muito dentro não só do sertanejo. O Sandro foi um do professor, gospel, né? O Sandro foi um Para baita mim foi um professor. professor, o maior motivador de eu começar a tocar, e para vocês também, que eram mais novos, um baita professor, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Então, só pra gente contextualizar a história da amizade, foi exatamente assim, né? E eu falo isso porque eu conheci boa parte dos meus amigos através da música. Foi a música que me oportunizou ter hoje um grupo de amizade tão forte, tão consolidado e que eu prezo muito. Porque toda a galera ali é bem musical, né? Todo grupo de vocês, de amigos, alguém toca alguma coisa, ou canta, ou né, tá no meio da música junto. E toda essa galera da hipnose começou desde cedo também, com a música, todo mundo super novinho. Se reunindo nas festas, na casa do Guilherme Andrade, inclusive. E a gente se reunia lá e fazia uns showzinhos pra galera, e aí surgiu a ideia de fazer uma banda e começar a realmente se dedicar com isso. E aí nós gravamos um CD, gravamos algumas músicas. Legal. E começamos a fazer alguns shows. Depois cada um foi fazer faculdade, enfim, fora, e no fim a gente teve que abandonar, digamos assim, o projeto. Mas, né, agora alguns já se reencontraram, hoje a gente toca junto de novo. Eu não era da hipnose, eu era fã, né, mas hoje em dia o Lucas tá na banda. Todo mundo acha que eu era da banda, mas eu não era. Exatamente. Não, o Lucas era da banda. O Lucas era da banda. Titular, né? O Lucas era guitarrista. A gente tinha 3 guitarristas. Três? Era o Iron Maiden. Casal. Tinha 3 guitarristas. Quem é que tocava a bateria? Era o Humberto. Humberto Ferreira. Hoje tá morando em São Paulo, eu acho. E, enfim, foi dessa forma que a gente se conheceu. E eu acho que foi dessa forma que a gente manteve os laços de amizade tão forte que vem até hoje, né? A música, ela nos une até hoje. Tanto é que nós temos um projeto aí já há 7 anos com a Surup e formamos um outro projeto agora de pagode com alguns integrantes da Surup e outros amigos nossos. Eu também tô, hein? Inclusive a Sueli, muito diferencial, né? Vitor, deixa eu te perguntar outra coisa. Na época da escola, tu se considerava uma pessoa tímida? Porque eu acho que tu chegou a comentar agora no começo que ele era mais tímido e tal. Não sei eu se sou tu chegou tímido. a falar. Eu te vejo como uma... Eu não diria que tu é uma pessoa tímida. Eu diria mais fechada. Mais reservado. Porque até, tipo, começou a fazer show cedo com a hipnose. Sim. E pra fazer show, tu já tem que se expor pras pessoas. Sim. Então, tu não pode ser uma pessoa tímida. Então... Tu não se considera tímido. Quer dizer, tu se considera tímido. Eu fui muito tempo tímido, tinha dificuldade de me expressar em público, mas depois que a gente começou a fazer shows e tudo mais, e depois que principalmente eu comecei a ter um grupo de amizade que me dava suporte, eu fui perdendo essa timidez, mas permanecendo com esse grau de reserva. Esse lado reservado. Sério. Mas sempre me posicionando, Sim. sempre me posicionando nos assuntos que me interessavam. E eu acho que isso, inclusive, que acabou me levando para um outro assunto que está na tua listinha aí, que É o próximo assunto. É a carreira... Política. Eu não considero uma carreira política, eu considero uma dedicação à política social. Sim. Então, eu acho que esse lado de ter posicionamento, de poder se expressar em público, ele veio muito da consolidação do meu grupo de amizade, e a gente entra num assunto mais psicológico, que me oportunizou, então, ter, de certa forma, uma facilidade maior de me relacionar com as pessoas. Então, eu acho que nesse assunto, eu ainda sou uma pessoa reservada, mas quando eu preciso me posicionar, eu não tenho qualquer problema de timidez, assim, né, de introspecção. Enfim. Eu acho que tu é uma pessoa reservada na tua vida particular. Sim. No trabalho não, eu me identifico porque eu me considero uma pessoa bem reservada, mas tu vai me ver falando na rádio, na TV, em qualquer lugar, mas eu no normal eu não sou uma pessoa, eu falo pouco, eu sou quieto,
né? Mas, enfim, é o trabalho, né? Então, Os dois, ao contrário de mim, que falo até me perder tempo nas todo. falas o tempo todo, sem deixando as pessoas tontas um pouco, mas é. mas é isso aí. Eu costumo levar uma frase comigo que é uma frase que me acompanha há muito tempo. Nós somos donos dos nossos pensamentos e escravo das nossas falas. Então eu procuro muito mais ouvir e refletir sobre o que as pessoas estão me dizendo do que propriamente falar o que eu penso de maneira inconsequente, digamos assim. Anota isso aí pra eu ficar lendo. Não, mas Isso que é bom, né? Tem que ver o podcast. mas é uma frase que eu levo pra minha vida. É muito boa, essa é muito boa. Então eu penso muito antes de dar um posicionamento, seja um posicionamento jurídico, seja um posicionamento político, porque eu costumo ter noção da repercussão que aquilo pode trazer. E até em opiniões, e até Até em falar sobre a tua vida opiniões. pessoal, até tudo tu já. Até no que a tua fala pode ocasionar no psicológico, no emocional de uma outra pessoa, né? Claro que às vezes sai, Sim. às vezes a gente está num momento de estresse, a gente está num momento que a inconsequência acaba vindo, né? E é sempre momento também de pedir perdão, de se desculpar, né? Exato. Enfim, eu acho que isso faz parte da maturidade Com certeza. nossa ao evoluir da vida. Com certeza. Vitor, vamos voltar para nossa linha do tempo. Então, nós estávamos em Cruz Alta, aí tu vai para Santa Maria, termina o segundo grau lá em Santa Maria, estuda pra caramba, para medicina, ninguém sabe. Pra medicina. Passa no vestibular, E tu passou pra medicina? passou e, enfim, conta um pouquinho, depois tu entrou para Relações Internacionais, Direito e aí Pois foi. é. Eu saí da escola no terceiro ano do ensino médio. Fui fazer o terceiro ano integrado, que se chamava, lá no Riachuelo, em Santa Maria, que era um ensino voltado para todo o ensino médio. Tu fazia o primeiro, o segundo e o terceiro ano em um ano só. Eu fui para lá para estudar, né? Primeiro ano em Santa Maria eu não tinha internet. Passava só um canal de TV na antena que eu tinha em casa. Eu praticamente só estudava para o colégio e para o vestibular de medicina. Fiquei 2 anos estudando para medicina e um mês antes de fazer a matrícula para o vestibular, eu decidi que eu não queria mais aquilo. Eu já tinha passado numa particular para medicina em Santa Catarina, no Univale. Enfim, De fazer a matrícula na universidade, né? de fazer a Inscrição inscrição do pro vestibular de vestibular. medicina da UFSM, Da UFSM. que era o que era federal que Ah, eu entendi. queria. Eu já tinha passado na particular. Um mês antes de fazer essa inscrição, eu decidi que eu não queria mais medicina. Aquilo estava me causando um estresse muito grande. E aí eu já tinha passado em Relações Internacionais também, Na UFSM? na UFSM. E aí eu resolvi cursar Relações Internacionais, abandonei o estudo para medicina. No fim eu não me inscrevi para nada naquele vestibular. Foi uma reviravolta. Imagina, eu tinha 18 anos de idade, 18, 19 anos de idade. Com 18, 19 anos de idade, tu não tem capacidade hoje de decidir a tua vida inteira. Né? Então, naquela época, realmente, eu estava vivendo um momento de decisão que talvez naquele momento eu não tinha a capacidade ainda. E de certa forma tu foi bem maduro, né, Vitor, em tomar essa decisão, porque com 18 anos tu ainda se sente pressionado. Poxa, eu passei já numa faculdade de medicina. Então tu já fica naquele tipo, bah, eu vou fazer, eu tenho que fazer. Como é que tanta gente sonha em passar em medicina e aí eu passei em medicina. Mas eu passei e... numa particular. Mas não é fácil isso também. Não é fácil também, Não é. mas isso pesa também porque não são todas as famílias que conseguem Sim, custear sim. uma faculdade de medicina numa E universidade particular. mas sim. teve um detalhe também que Santa Maria a gente sabe que tudo gira em torno da medicina, né? Quem vai passar em medicina, os cursinhos só falam sobre isso. Teus melhores amigos passaram em medicina Isso. também. Uhum. Lucas, Matheus, Leonel, Felipe. Então, Marcelo. uma influência de fora ali, todo mundo fazendo medicina, né? E tu foi para Relações Internacionais, que era a primeira turma da FCM. Era a primeira turma da FCM. Que Na ano é isso? verdade, isso 2009. 2009. Na verdade, nós ajudamos a construir o curso.
junto com os professores que eram do departamento de economia da UFSM. Então, ali nós ajudamos a construir o curso, né? E aí, depois eu vim a fazer o vestibular de Direito. Mas tu se formou em Relações Internacionais? Me formei em Relações Internacionais. Quanto tempo é o curso? São 5 anos de 5 curso. anos. Isso. E depois de eu estar cursando Relações Internacionais, eu me inscrevi para o vestibular de Direito da Unifra, da antiga Unifra, hoje UFN, em Santa Maria. Passei também. E aí cursei as duas ao mesmo tempo. Simultâneas. E me formei também ao mesmo tempo. Que massa. Consegui me formar em Direito 1 ano antes dos 5 anos que eram obrigatórios. Né? Consegui antecipar as cadeiras. Tu só estudava em Santa Maria? Não. Ainda fazia umas festinhas por lá. Fazia, inclusive participava de shows com o Sandro e Cícero. Que legal. Teve alguns momentos que eu toquei junto com eles, com o Dei Banda na época, hoje Dei Thiago, mas eu toquei com o Dei Banda. Fazia as festas normais. Fim de semana é fim de semana, e dia de semana é dia de semana. Exato, otimizava o tempo que eu tinha durante a semana e me dedicava bastante para as duas faculdades, para os estágios que tinha de faculdade. Porque é pesado, né? É pesado. Não, fazia em torno de 14 créditos por semestre, assim, 14 cadeiras, né? Era bem pesado, bem pesado. Sim, Direito. Eu cheguei a fazer Direito, né? Eu já te contei isso, que eu fiz Direito até o Sim. 4º semestre, daí eu reprovei 2 vezes em Constitucional. Eu disse, não, mas esse negócio não é pra mim, né? É uma das matérias mais importantes ali. Eu reprovei 2 vezes, eu disse, é um sinal. Isso não é pra mim. E aí, não segui. Então eu acabei me voltando muito mais para a área jurídica do que para a área de relações internacionais. Mas o curso de relações internacionais me abriu uma visão de mundo muito importante, porque ali eu consegui não só aprender um pouco mais, de maneira mais aprofundada sobre ciências sociais, sobre economia, sobre comércio exterior. Então, eu tenho um estudo que na faculdade de Direito tu praticamente não aprende. E eu acho que indiretamente tu usa isso diariamente, né? Uso diariamente. Por quê? Porque tu consegue ter caminhos de pesquisa que talvez o direito não te permita, principalmente quando a gente fala em gestão pública, Sim. Até mesmo em política internacional. Analisar fatos internacionais e interrelacionar, por exemplo, fatos que acontecem nos Estados Unidos, que acontecem na Europa, e interrelacionar com as nossas políticas nacionais. E também relacionar isso com as políticas locais. Isso é muito interessante. E as relações internacionais, elas me abriram um campo de visão para isso. Com que idade tu se formou? Eu me formei com 24 anos. E aí tu se formou com 24 anos e tu seguiu, aí tu fez OAB ou tu trabalhou em alguma das duas áreas direto? Passei na OAB quando eu estava na faculdade ainda. Isso, eu passei na OAB e quando me formei... Temos uma pessoa muito acima da média aqui, né, gente? Por isso que eu como primeiro convidado depois de mim, que sou o primeiro convidado. Muito acima da média também. Eu sou muito esforçado. Sim. Muito esforçado naquilo que eu quero fazer, eu me dedico bastante. Determinado também, né? Eu acho que eu acho que a determinação faz toda a diferença nas coisas que a gente quer pra vida, pro futuro profissional também. Eu acho que umas qualidades do Vitor e também pode ser um defeito, porque os próprios amigos falam para ele segurar um pouquinho, é ser muito focado no trabalho, nessas coisas, e não ter um limite. Às vezes passa do normal, vira a noite estudando. Sim, porque eu já teve vezes que eu chamei... né? E a gente fala, Vitor, dá uma segurada, porque daqui a pouco tu vai travar, vai dar um burnout aí. E acho que tá um pouquinho mais leve agora, mas pelo menos no começo ali, quando tu assumiu a PGM, depois nós vamos chegar nisso, acho que tava bem pesadinho, né? Mas é que a gente tem uma responsabilidade também, isso pesa bastante. E a dedicação, ela vem muito daquilo que a gente quer ter como resultado. Né? E o tempo, ele faz muito, ele participa muito dessa dedicação a maior, porque tu quer ter o resultado no menor tempo possível. Sim. Né? E talvez isso também seja um problema. Administrar o tempo hoje
e o quanto o resultado vai chegar dentro dele, talvez seja uma das problemáticas sociais que a gente vive. Porque as pessoas elas estão tão ansiosas por um resultado que elas acabam deixando de lado um pouco a sua saúde mental e física, né? E se dedicando demais para aquilo. Eu vivi muito isso já, né? E tento administrar ainda isso, mas é um problema real. É um problema real. Eu vivo isso e diversas pessoas vivem isso. Então, eu acho que nesse sentido, sem dúvida, sou muito focado, fui focado na faculdade, muito E na focado. escola também, desde criança tu escola. era super... Da segunda série em diante, na segunda série eu peguei recuperação. A segunda série. segunda série, Foi a senhora. única eu peguei- vez que traumatizou. Eu não Eu peguei acredito. recuperação matemática na segunda série. Chega. A minha mãe fala que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque depois dali ela não viu minha formação. Foi tão traumático que eu simplesmente estudava sozinho, não precisava mandar eu estudar. Aquilo acho que foi uma das únicas vezes que ela foi chamada na E escola em razão de alguma desídia minha no E tu era assim também quando tu começou a tocar guitarra? Sim. Quantas horas por dia tu tocava? Eu assim, tocava em diversas? torno de 13 a 14 horas por dia, eu ficava dentro do quarto tocando guitarra. Como é que faz pra pegar um pouquinho, assim, da dança? Tem como? E isso é Passar um comum, pouco, sabe? assim, porque Isso eu sou... Da guitarra é comum, a gente via na época diversos guitarristas ficando dias dentro de um quarto, tocando guitarra, treinando riff, treinando solo, porque, gente, os solos de heavy metal, hoje ainda é, mas na época, como era muito comercial, os solos de heavy metal, eles eram, sei lá, gigantescos. E o desafio do guitarrista era Conseguir. tirar aquele solo e memorizar tocar aquele solo. igualzinho, né? Tocar O igualzinho. Vitor era o cara que conseguia tocar as músicas que a gente queria tocar e era bem novinho. Rolava. Dava certo. Parece que dava certo. Mas, legal. enfim, isso é um pouco da história, né, de que a gente passou, da amizade, da música, da faculdade. Em Santa Maria, eu morei 8 anos em Santa Maria, depois voltei para cá em 2015, né, para trabalhar como advogado privado, né, particular. Tu chegou a trabalhar, então, como advogado. Trabalhei até a eleição do ano passado, de 2020. Eu vou linkar agora então. Tu vem para Cruz Alta, tu começa a trabalhar como advogado no escritório da tua família e aí tu entra para política, né? E tu, na tua primeira eleição, tu entra já eleito como vereador suplente ali, faltou 50 votos, a gente acompanhou todo mundo junto em casa, na minha casa, até no computador, voto a voto, faltou 50. E daí tu entrou como suplente, e na segunda vez que tu concorreu, tu entrou como já, como é que fala quando entra direto? Entrei já como titular. Entrou como titular. Isso. Entrei na política em 2016. Isso foi muito marcante para mim, porque eu não pensava até entrar para política. Eu venho de um estudo para concurso público. Eu venho desde a faculdade estudando para concurso público. Eu voltei para Cruz Alta por uma necessidade de tocar os negócios da família, tocar o escritório, enfim. E a partir dali, como eu fui convivendo em Cruz Alta, fui percebendo a política local, eu vi que a gente estava carente de representante jovem. E a gente estava mesmo. Era fato isso. Sim. Então eu resolvi primeiro conversar com a família e conversar com os meus amigos, que era quem eu podia ter um apoio, ter uma facilidade de conversa, E alguém uma sinceridade. E alguém poderia falar, olha, eu acho que não, né? Sim. Uma sinceridade. Tanto é que vocês me questionaram muito Sim, quando... eu questionei muito. Exato, quando eu falei, não, quero me candidatar para o cargo de vereador de Cruz Alta. Eu tô achando que a política tá assim, tá assado, e eu quero uma opinião de vocês. E aí a gente discutiu, conversou bastante sobre isso com todo mundo. E aí, quando batemos o martelo, nós fomos para a campanha. Mas nós fomos para a campanha, uma campanha muito singela, assim, eu não sei, muito acho barata. que foi a mais barata. Acho que foi a barata. Acho que foi a mais barata, foi... Para o número de votos que nós fizemos, foi muito barata. E a última também foi muito barata. Inclusive,
tanto a primeira quanto a última foi uma campanha feita com doações dos amigos. Sim. Nós fizemos a campanha com doações dos amigos. E eu não abro mão disso, porque isso faz com que as pessoas participem da política. Exato. É uma doação financeira que vem junto com uma doação social. Nós precisamos disso, a gente precisa apoiar. Então, e ao longo da suplência eu pude assumir 3 vezes como vereador, substituindo a então hoje prefeita Sim. Paula, que estava na vereança, que se elegeu naquele momento, e a gente pôde fazer diversas ações na Câmara de Vereadores. Então foi muito importante aquilo. E nesta agora me elegi como titular para a Câmara de Vereadores, e a prefeita me chamou então para assumir a Procuradoria-Geral do município, porque ela não abria mão que eu tivesse ao lado dela, porque ajudei a construir a plataforma de governo junto, né? Dei todo o apoio jurídico para ela, enfim. Eu demorei um pouco para dar essa resposta, em razão de que eu também tinha que consultar os meus eleitores, claro, né? Principalmente aqueles, inclusive aqueles e os amigos doaram. Porque o que a gente conversa, o que era, acho que o teu conflito era, será que eu não vou estar, entre aspas, traindo a confiança do pessoal que votou em mim para ser vereador e eu vou sair dali? Isso. E a gente conversava nisso e tu nos explicava que tu seria talvez Mais com certeza, útil. muito mais Ajudaria útil onde mais. tu está agora, né? Exato. E- Eu não saí, na verdade. Eu tô temporariamente licenciado, afastado. Eu posso a qualquer momento voltar. Mas eu penso, o que eu penso de política? O pessoal me perguntava, às vezes, antes da campanha de 2020, me perguntava, tu não tá fazendo campanha já? Tu já não tá? E eu sempre falava, cara, a minha campanha é meu trabalho. A minha campanha é aquilo que eu entrego de resultado para a sociedade. O meu momento na política é um momento. Eu não vou viver dela. E eu não vou estar nela para sempre, como assumindo um cargo político, né? Eu vou estar nela participando, mas não talvez como um representante, porque a gente tem que dar oportunidade para outras pessoas também terem essa experiência e poderem dar um pouco de si para a cidade que vive. Então, naquele momento, o que eu pensei? A política ela tem que ter um resultado e eu posso ser um instrumento maior em determinado momento dentro da prefeitura, assumindo um jurídico ao lado da prefeita, do que na vereança. Depois, obviamente, eu posso voltar para a vereança e dar minha contribuição também. Isso não tem problema algum. Só que num primeiro momento nós sabíamos que nós íamos encontrar uma prefeitura com sérias dificuldades. Sim. E que a nossa plataforma de governo, o nosso grupo de campanha precisava estar unido naquele momento. Então, eu pensei muito sobre isso e resolvi aceitar o convite da prefeita. Tanto é que hoje a gente está completando 1 ano e meio só de governo. Parece muito mais, né, É. gente? A gente está completando 1 ano e meio de governo e nós já conseguimos regularizar todas as contas da prefeitura. Regularizar, eu digo, ter um gap aí de uma gordura de pagamento das dívidas. Nós estamos com todas as certidões já regularizadas. Nós conseguimos acessar diversos programas do governo federal, nós conseguimos fazer um caixa importante para a prefeitura para a gente poder pagar folha de funcionário em dia, pagar todos os direitos que lhes são cabíveis, começar a revisar esses planos funcionais e especialmente ter dinheiro para poder fazer investimento na cidade. E a população está vendo isso. 1 ano e meio a gente já está começando, já começamos a fazer investimento na cidade. E já vamos ter muito mais para daqui os próximos 2 anos. Então, esse auxílio foi importante eu prestar para o governo hoje da prefeita Paula. E ela considera a minha posição lá dentro muito importante, e isso ela fala hoje, para que isso tivesse acontecido. Não só a minha figura, como todos os outros secretários, obviamente, Claro. todo mundo que apoia. Mas ela fala hoje para a gestão que ela precisa de mim lá. Então, eu hoje estou para cumprir essa missão social. Mas nada impede de eu- 100% procurador no momento.
Exatamente, mas nada impede de eu voltar para a vereança no Sim. momento que a gente já tiver tudo encaminhado e poder dar minha contribuição também, que eu quero dar na Câmara de Vereadores e eu preciso dar, Sim. obviamente. Então, E sabe me dizer, assim, pelo menos uma grande vitória que tu teve, assim, ou uma, ou duas, ou três, enfim, que tu vê, essas aqui mandem bem e essas aqui realmente faz diferença para a cidade. sim, eu acho que a grande vitória foi aquela em que eu apontava como um erro da gestão anterior e quando a gente entrou, a gente resolveu. Acho que é isso, a gente tem que apontar o erro e apontar a solução. E se a gente tiver a oportunidade de executar essa solução, melhor ainda, é uma aprovação muito maior. Porque eu apontava que a dívida era muito grande e ela precisava ser resolvida de tal e tal forma. Quando nós entramos, foi um dos principais pilares que nós nos engajamos, foi a dívida do INSS, que se chama, né, dívida de contribuição previdenciária, são 70 milhões que nós tínhamos que resolver para poder botar as contas em dia da prefeitura e nós conseguimos resolver em 1 ano e meio. Eu fechei os últimos acordos no final de abril. Nós conseguimos liberar agora cerca de 800 mil reais por mês de folga de caixa, né? De dinheiro que a gente não precisa pagar para o governo federal, que fica aqui no município, para a gente poder investir nas pavimentações de rua, para a gente poder investir na nossa saúde pública, para a gente poder comprar e investir na melhoria das escolas municipais, poder fazer as obras de reforma. Esses valores que a gente conseguiu liberar são de fundamental importância para a execução dos investimentos na cidade. Então eu considero que nós conseguimos resolver aí cerca de uma economia de em torno de 20 milhões. Nossa Senhora. Então, 20 milhões a gente conseguiu abater de uma força-tarefa. Sim, 1 ano e meio. Em 1 ano e meio. A gente conseguiu abater 20 milhões da dívida em 1 ano e meio e parcelar o restante em 240 vezes. Bom. Eu acho que isso foi um dos grandes legados que a gente teve agora para poder resolver o caixa da prefeitura e poder trazer mais investimento para a cidade e um bem-estar social maior. Show de bola. Tá, agora eu acho que a parte do trabalho a gente já sabe, né? Desde o início já sabe que o Vitor é um cara diferenciado, a gente já sabia. Eu queria trazer para cá porque é um cara de muita qualidade na nossa cidade, não foi embora, tem gente muito boa aqui que vai embora, então ele Tá ficou. aqui. Mas agora o povo quer saber do resto, do Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert. Por que Rodrigo Hilbert? Esse apelido não foi eu que dei. Isso aí é sua, você briga deu. da oposição. Fui eu que dei esse apelido. É coisa pessoal. Mas é que imagina, o Victor, ele é advogado, músico, cozinheiro, marceneiro, skatista. O que mais? Tem mais, me ajuda? Skatista. Skatista, cavaquista, guitarrista, cantor, toca todos os instrumentos possíveis, né? O que mais? Tem mais. A gente tá aí para aprender. Pianista. Não, pianista não. Tá. É, Comprou um piano, agora a gente tá- dá 1 ano e meio ele vai estar dando aula de piano. Eu gosto 1 ano e muito. meio, Faz 3 anos que eu toco piano. 3 toco anos? teclado, Então, Mas já é- pianista. É um instrumento que eu aprendi sozinho também. Eu não tenho muito estudo Tem um gênio aqui. Eu não tenho, não, mas o Gabriel sabe, eu não tenho muito estudo de partitura. Eu nunca fui muito adentro desses estudos, assim, eu sempre fui muito mais de ouvido, entende? De me dedicar mesmo. Eu sou assim com tirar. tanta. Tirou tudo de ouvido, não Tudo aqui, precisou ó. estudar partituras. Tá, não estudei as partituras do Tantan, gente. Sério, eu até pesquisei, eu não preciso disso. Acho que não tinha, né? Não tinha. Mas tem. Ó, Mas tem. Tem partitura, Só, tem partitura de bateria. É, tem sim. Mas a música pra mim ela é uma válvula de escape do meu estresse cotidiano fundamental. Assim, eu considero ela como meu abrigo. Então, me dá teu celular ali, põe no teu WhatsApp, que tem até umas perguntas que é relacionado à música e uma outra coisa que eu queria te perguntar até. No WhatsApp, tu mandou? Mas eu mandei no WhatsApp. Que mandaram umas perguntas pra ti, não? Mandaram. Mandaram. Diversas. Mandei diversas aí.
Deixa eu achar aqui. Ah, tá. Não é sobre música, mas é. Uma das perguntas que mandaram é: advocacia ou gastronomia? Difícil, Depende da né? hora, do dia. Depende da fome. Eu acho que depende da hora. Eu não tenho como escolher isso. Porque a advocacia, ela é... Eu achei que era música e gastronomia, mas... Não. Ela é a profissão que realmente hoje eu vejo que eu escolhi para minha vida. Ainda que possivelmente eu possa não exercer ela no futuro, mas ela teve um impacto muito grande na minha carreira profissional, assim, e eu vou levar com muito carinho minha especialidade. Eu tenho especialidade em direito público, gosto muito de poder levar a advocacia com resultado para a população. Acho que esse é o meu principal foco. E talvez seja por isso que hoje a gente está na prefeitura dando resultado. E a gastronomia é o meu hobby também. É onde eu consigo relaxar da mesma forma que a música. É onde eu consigo ficar horas no fogão lá inventando. O Vitor, a gente faz, eu sou cozinhar, a gente fez pro Dia dos Namorados, salmão com batata e risoto. Risoto 4 queijos, né? Nossa, combina? Gourmet, né? Não sei. A gente gosta, acho que pra nós combina. Deixa eu escolher um vinho, vou pesquisar esse vinho aqui, esse vinho não combina com peixe. Não. Pra nós combina. Vai, Vitor é o cara que faça receitas gourmet que tem sentido. Gente, tem uma massa que eu tenho que deixar um vídeo no canal, a gente vai bater fazer mais um bate-papo com o Vitor. Vamos fazer um dia cozinhando. Cozinhando. E vai ter que ser aquela massa com cação. A massa com cação. Nossa, ela é espetacular. Ela é muito boa. Mas é mais verão, assim, ela é mais tropical. Mas dá pra fazer risoto Nossa, aquele cabotialho, poró e raspas de limão siciliano. Pra você ter ideia do quanto... Esse é bom. Esse risoto é bom, gente. Esses dias eu fui lá no Vitor, eu já tinha jantado. E aí o Vitor tava fazendo risoto dele, serviu e eu disse, tá, vou dar só uma garfada, né? Porque eu não vou fazer desfeita. Daí provei o risoto. Eu disse, cara, tu provou o risoto inteiro. Na verdade, tu tinha jantado pela metade. Tu tinha combinado no X, tu comeu metade. Mas eu comi inteiro. Tu comeu inteiro. E depois comeu risoto. Depois comi risoto. E depois comeu risoto. E aí depois tu falou que tu ia fazer um X-oto. Um X-oto, Nós vamos criar essa ideia, um X-oto. Eu tava quase botando risoto dentro do X. E aí, mas eu acho que ia ficar delicioso. Vitor, por falar em hobby, mandaram uma pergunta aqui que é: se você pudesse viver do hobby, que quisesse, qual seria? Música. Top. Boa pergunta, hein? Quem mandou essa música? Matheus Alessio. Matheus mandou bem. Matheus também vai vir aqui, hein, pro nosso podcast. Da música eu pudesse viver de um hobby, seria da música sem dúvida alguma. Não é o skate? Não. O skate é meu herói. Era o meu cardio do dia. Mas eu gosto muito de aprender. Então eu tô fazendo sempre coisas que eu possa evoluir, que eu possa desbloquear skills, que eu possa ter uma perspectiva de evolução e ao mesmo tempo, aprender uma música nova, poder fazer uma atividade física. Acho que isso a gente tem que pensar isso, né? Eu gosto muito de aprender coisa nova, por isso que eu me meti a fazer um podcast, né? Do nada. Excelente. É uma coisa nova e divertida. Uma coisa nova e divertida e é legal e que agrega. Eu acho que coisa. sempre uma conversa, um bate-papo com pessoas vai agregar de alguma forma, porque alguém sempre tem algo para ensinar, para contar alguma vivência, alguma experiência, e que alguém vai estar ali escutando até do nosso último podcast, que a gente gravou o último. Não, o último e o primeiro. O último é como se tivesse gravado uns 30, né? Mas não, o primeiro vídeo que a gente gravou aqui do nosso jeito, simples e tal. No outro dia, muitas pessoas falaram que assistiram partes ali que, nossa, tipo, tal coisa que tu falou, tal coisa que o Gabi falou, foi muito importante, eu achei muito legal, me ajudou bastante. Mas eu tava rindo aqui, agora que eu tava lendo as outras perguntas, aí tem umas perguntas que são... Tá, fala. Tá, vou falar uma. Mandou umas 250, vamos escolher uma dele. Deixa eu escolher. Calma aí. Uma você se considera skatista? Não. A outra é... trabalha com roupa. Trabalha, né, Vitor? Não. Sem roupa? Outra é... Peraí, calma aí.
Guitarra ou cavaco? Ah, eu vou ter que ficar com a guitarra. Sim. Né? Eu gosto muito do cavaco. É o tchau ou araqueto? Araqueto. Araqueto. É, Araqueto. araqueto. Café ou vinho? Vinho. Vinho, né? Eu acho, inclusive, que não vai ter muito episódio com café, mas tudo bem. Eu também acho. Hoje todos os Vamos convidados... misturar um cafezinho aí. Daqui a pouco a gente... Jogar um de cada. Eu acho que vocês já devem ter percebido aqui Vamos no fazer um vídeo. café da manhã. Vamos. Né? Vamos. Boa ideia. É muito bom. É o único jeito. Mas eu Boa queria ideia. falar que vocês já devem ter percebido que eu bebo muito rápido, né? Eu já tô aqui, ó, terminando a metade minha da segunda garrafa é tua, taça. E eles aqui no nosso primeiro vídeo também... Eu tomei Tomou muito tudo, mais sozinho, rápido. praticamente. Agora eu acho que dá... Eu vou puxar aqui a última pergunta que me mandaram, que tu gosta muito de viajar, né, Vitor? Tu já viajou bastante. E aí uma pergunta que mandaram aqui é pra te falar sobre uma viagem bacana que tu fez. Eu gosto muito de viajar, mas eu não sou aquela pessoa fissurada em viajar. Sim. Tá? Então, Já é o meu, eu já é o vou meu deixar- caso, né? Eu infernizo o Gabriel. Vou viajar. Eu preciso deixar isso muito claro, porque eu acho que às vezes as pessoas ficam vendo algumas pessoas que viajam muito e elas ficam se cobrando demais A para necessidade. viajar e só que a vida delas não consegue se compatibilizar Sim. com a vida das pessoas que viajam muito. Porque é Sim. difícil, né? Porque é muito tem que tra- difícil. Tem Então, que assim, trabalhar, tem que não pagar a se viagem. culpe. Sim. Não Tem se que pagar a culpa, viagem, é. tem que parar de trabalhar, enfim, é difícil, né? É muito difícil programar para viajar. Então, desde a questão financeira, como a questão de tempo, Trabalho. do Organizar trabalho. agenda deixar e isso Que aqui. tu vai deixar uma semana de trabalhar. Imagina, Não não, tem eu não como, tenho eu filho, não tenho como. eu não tenho filho, mas tem pessoas que têm a família já constituída, que tem filho, imagina uma programação para viajar com família também Sim. exige uma dedicação. Então eu gosto de viajar, gosto muito de viajar, gosto muito de conhecer, e uma das viagens que mais me marcou foi a viagem que eu fiz sozinho para os Estados Unidos. Fui para Nova York, fiquei 1 mês e meio em Nova York sozinho. E depois fui visitar o Henrique Schmidt, que é nosso amigo. O Schmidt. Vai ser um dos convidados do Vai ser podcast. um dos convidados. Já prepara. E foi uma viagem espetacular. Eu tive uma vivência de mundo, assim, tive um aprendizado até de maturidade, assim, de poder se virar sozinho num país com uma outra língua. Eu não sabia inglês fluente na época. Cheguei lá, tava menos 15 graus. Meu Deus. Eu nunca tinha sentido essa sensação. Eu saí pra fora, primeiro que eu demorei 3 horas pra sair do aeroporto. Saí do aeroporto, ó, chegou a comida. Chegou! Comida! Show! Vamos dar um Olá! pausa, gente. O tempo todo aí. Tá aí. Gente, voltamos, chegou a nossa comida e a janta de hoje é muito especial. JR Sushi, ó, a gente tá cheio Tá bonito. de sushi aqui. Já quero fazer um agradecimento especial pro JR, que é meu parceiro já há quase 3 anos de parceria. Eu sou um pouco viciada, né? Quem me conhece já sabe que eu sou viciada nesse sushi, todo mundo gosta, né? E eu aproveito, né, como namorado de influencer, eu tenho a grande vantagem Aproveita esse sushi maravilhoso. Quero provar, hein? Vai, não, daqui a pouco a gente já vamos conversar mais um pouquinho. Vamos conversar mais um pouco, Vamos lá. porque o Vitor, gente, tem muita coisa pra agregar e pra falar aqui, né? Porque tá legal esse podcast. Eu acho que a gente parou pro sushi e voltou, a gente tava conversando sobre uma curiosidade que eu lembrei. De Conta um viagem. pouquinho. É que nós tava falando da viagem, né? Qual foi a melhor viagem. Tá. E daí depois a gente vai... Mas tu lembrou de uma outra. Eu lembrei de uma outra uma situação. curiosidade. Tu Uma lembrou? história bem legal. Eu vou fazer que tu se formou sem a tua família saber 6 meses antes e depois tu fez a formatura oficial 6 meses depois. 6 meses depois e com todos os convidados e a família dele achava que era a oficial, mas ele já tinha se formado. Eu já tive me formado. Eu me formei em gabinete. Enfim, a gente retoma aquela ansiedade de ter que, meu Deus, eu preciso trabalhar, eu já passei na UAB, eu preciso entrar no mercado de trabalho. Produzir. Preciso produzir resultado. Né? Então logo eu concluí o curso de Direito, eu resolvi que eu já ia me formar, só que daí eu queria até fazer a colação de grau na época, mas com a turma anterior. E aí no fim não deu para fazer com a turma anterior e abriu uma vaga na formatura de gabinete. Aí eu
falei, não, quero fazer a formatura Vou lá. de capoeira. Fui lá, foi um dia de tarde, assim, eu simplesmente fui, participei da cerimoniazinha ali, peguei meu diploma e fui embora. Até eu morava com outro amigo meu e ele perguntou, cara, o que você foi fazer? Não, foi ali me formar. Eu formei rapidinho ali, foi, vamos ver. Sim, não, isso foi muito bom, porque eu já pude começar a trabalhar. E olha só, eu comecei a trabalhar e quando eu fui aí fazer a colação de grau, eu pedi permissão, mesmo depois de formado, eu pedi permissão para fazer a colação de grau depois com a turma da metade do ano. E eu juntei uma grana nesses 6 meses e paguei boa parte da colação de grau já com o dinheiro que eu tinha juntado. Legal. Então a minha família custeou uma parte e eu já pude custear uma outra parte da colação de grau. Então para mim já foi bem gratificante isso. Mas sim, me formei em gabinete, não vi ninguém. Depois que o pessoal ficou sabendo. Mas aí tu só contou pra eles depois de um tempo ali que tu... Depois de um tempo. Porque tem toda aquela aura de formatura. Sim. E tudo mais, Levar a avó E a pra Santa Maria. A família gosta, quer ter a oportunidade de ver o filho se formando, aquela cerimônia Sim. clássica, né? Que, enfim, contrata a empresa lá pra fazer toda a colação. Pagar cerveja pros amigos. Pagar cerveja pros amigos. Não, pagou, né? É o mais importante. Agora, depois de 6 meses... Não, Não, pagou. paguei. Oficial Ah, pagou. não. Paguei. Ótimo. Lá nós tínhamos uma janta, né? Convidamos todo mundo num restaurante italiano lá do Recanto Maestro. E foi muito legal, assim. Foi uma experiência bem bacana essa de poder se formar antes, poder trabalhar. Se formou 2 vezes praticamente, né? Exatamente. Relações internacionais também. 3. Relações internacionais eu me formei aí 1 mês depois dessa colação que teve na metade do ano. Que daí eu me formei em gabinete também. 3 formatura, em 3 relações experiências já internacionais. de da parte profissional Foi ali. Foi bem interessante, assim, E dali em diante foi só trabalho praticamente. Trabalho. Não, a gente tem Trabalho né? e música, né? Trabalho e música. Praticamente. Porque daí quando eu voltei pra Cruz Alta. Também quando tu voltou, que eu, os guris, eu, o Tomás, já tava Você já estava aqui. arranhando, né? Tentando fazer um som, mas não saía nada. E daí o Vitor chegou, entrou ali, daí o Rossato chegou, daí formou uma banda, do nada. Aí a gente tá há 7 anos tocando aí, né? Na verdade, nós formamos a banda mesmo quando nós marcamos um Marcamos um show show. de final de ano num bar aqui de Cruz Alta, que daí nós nos vimos obrigados a ensaiar e fazer um repertório e tudo mais. Eu acho que a maior motivação que tem é o medo de passar vergonha em público. Marcou a data, agora tem que correr atrás. Agora tem que correr atrás pra Pra entregar entregar um negócio legal pra quem tá pagando pra te ver. E, inclusive, o nosso último show no Surup, agora, foi a nossa redenção da volta da pandemia. Querendo ou não, foi no momento que a gente marcou o show, a gente começou a se dedicar mesmo. Tava difícil. Eu acompanhei o começo do retorno de vocês, né? Que foi bem o começo que eu e o Gabi também a gente começou a namorar. E aí eu lembro que no começo tinha ensaio, daí desmarcava e desmarcava. E aí quando marcaram o show, que foi pro teu aniversário, né? Que tu teve, daí vamos fazer no meu aniversário e tal. Aí não tem, né? E aí era toda semana e vai, não falta. Eu acho que tudo que tem valor dá trabalho. Então quando o pessoal vai lá e acha que deixou top e se diverte. É que deu um pause aqui porque o vídeo ficou meio longo e aí caiu e agora a gente tá voltando. Acho que é pra terminar contar a historinha da nossa banda, até um dia a gente podia trazer a banda aqui. Sim. Né, pra Vai contar. fazer, As histórias vai do primeiro fazer. show são muito engraçadas, porque acho que todo mundo tava começando. Eu a primeira vez tocava bateria ao vivo, o Vitor a primeira vez cantava ao vivo, o Tomás também. Então, Mas esse vamos fazer um podcast, um vídeo especial da Syrup. Eu acho que agora, pra gente... Resumindo, ali foi questão assim, marcou o show, todo mundo começa a correr porque o medo de passar vergonha em público. Responsabilidade, né? Entregar um troço bem feito, sempre, tudo que tem valor eu lembrei do que eu ia falar. Que Então, o show é muito bom, gente. Eu comentei com os guris várias vezes que eu nunca tinha assistido um show da Syrup. Eu assisti agora e é um espetáculo. Agora o próximo vocês não percam,
porque todo mundo vai gostar bastante. Eu acho que pra gente finalizar, a conversa tá realmente muito boa, porque a gente não planejou que fosse um vídeo tão longo. A gente tinha dito de início, 20 minutos, meia hora, mas a conversa tá muito boa, é muito assunto legal, muita coisa bacana pra falar aqui pra vocês. E infelizmente a gente vai ter que acabar, mas a gente vai voltar. Peraí, só um pouquinho. Vai Eu vou ter que fazer uma música em homenagem Podcast. ao podcast. Vocês não vão perceber, mas eu já estou aqui com o violão. Olha aí, olha aí, olha Não foi aí. ensaiado. Ai, gente, isso não tava preparado, hein? Não tava preparado. Não tava no script ali. Eu vou tocar uma das mais pedidas. Mas Tá. essa aí. Depois tu faz um cortezinho ali. Tá, vamos lá. Essa é boa. Precisei de 1000 frases certas pra te conquistar. Uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. Em 1 minuto só perdi você. Conhece alguém que jogou fora? Errei a música. Tá bom. Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais ficar. Agora vai. Agora dorme com essa. Agora dorme com Obrigada, Valeu! Valeu, galera. Tchau, Até gente. o próximo convidado é Joãozinho. Joãozinho. Jonesburger. Jonesburger. Sou o Johnny. Papos sobre a vida e sobre a amizade. Amizade. O Johnny disse que ia chorar nesse vídeo. Vai chorar mesmo. Quero ver. Valeu! Café vinho! Beijo, obrigada, Vitor. Vamos fazer um Valeu. vídeo aqui? Valeu.